por causa do sim do Padre Jonas, não é? E tantos aqui podem dizer igualmente, do mesmo modo, não é? Quanto que o ministério, o ensinamento, a vida do Monsenhor nos formou. Então, apesar do pesar do dia, da tristeza, nós também rendemos glória a Deus. Nós também elevamos esse hino de louvor, esse cântico de glória, essa canção nova a Deus, pela vida do Monsenhor Jonas Habib. E para que possamos, queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, também quero me unir àqueles que nos acompanham pela TV Evangelizar é Preciso, que está unida a nós nessa transmissão dessa missa. Um abraço ao Padre Reginaldo Manzotti, que também já manifestou, não é, as condolências, o carinho para com o Monsenhor, para com a canção nova. Unidos a tantos fiéis que não puderam, não podem estar aqui, mas que estão em coração e em oração unidos a nós. Nos coloquemos diante do Senhor com contrição, com arrependimento, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo o quanto que nos falta muitas vezes crescer em santidade para imitar até mesmo o exemplo tão fecundo do Monsenhor Jonas. Reconheçamos, irmãos, as nossas fragilidades e invoquemos a misericórdia do Senhor sobre nós. Senhor, que vieste salvar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Cante com toda a confiança. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos muitos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso servo, Padre Jonas Habib, ornado na terra com a graça do sacerdócio, exulte no céu revestido de glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. O justo, ainda que morra jovem, encontrará descanso. A honra da velhice não consiste numa vida longa, e não se mede pelo número de anos. Mas os cabelos brancos são uma vida sensata, e a idade avançada, uma vida sem mancha.
O justo agradou a Deus e é amado por Ele. Vivia entre pecadores e Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado para que a maldade não lhe pervertesse a consciência, nem o engano seduzisse a sua alma. Pois a atração dos vícios obscurece os valores verdadeiros, e a vertigem das paixões corrompe a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira, pois sua alma era agradável ao Senhor, que por isso se apressou em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso e não compreendem, e não lhes vem à mente que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor, e que Ele intervém em favor dos seus santos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse-lhe: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem
inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A salvação dos justos vem de Deus. 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 Quero aproveitar também para saudar a família do Monsenhor Jonas Abib e todos os familiares que vieram. Deus os abençoe, os ilumine. Saudar também as autoridades presentes, os membros de outras comunidades, institutos religiosos. Daqui um sacerdote da comunidade Shalom conosco. Obrigado pela presença. Também o Ítalo Fazanella, representando a família, a Sagrada Família. Também Neucaris, toda a união das comunidades. Bem-vindo, obrigado pela presença. Como eu dizia no início, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui, quem nos acompanha também pelo sistema Canção Nova de Comunicação, é difícil, quase, no meu ponto de vista, impossível a gente definir com algumas palavras o legado do Monsenhor Jonas Abib. A atuação do ministério do Monsenhor Jonas Abib foi muito além do que poderia se esperar de um padre naquela época, mas também do que se poderia esperar de um padre nos tempos de hoje. Transbordou o seu carisma, a sua entrega a Deus. Ainda há pouco nós estávamos em um programa, no intervalo, no Estúdio Santa Clara, no qual eu estava entrevistando o Campos, que é membro da Canção Nova já há muitos anos, na Comunidade Aliança, e ele dizendo, ele já hoje é um senhor, mas dizendo: padre, eu era um jovenzinho, um jovem rebelde em Lorena, fui em um Maranatá com o Monsenhor Jonas Abib, levei, ele contando, como jovem tentei entrar no encontro Maranatá, que o padre Jonas estava pregando, levando um litro de uísque escondido, dizia o Campos, mas logo descobriram, e diz que o padre Jonas já ficou de olho nele. O padre Jonas simplesmente pregava, cantava, celebrava a missa, tocava violão, e o Campos conta que naquele dia, somente 2 da manhã, gente,
2h, o Padre Jonas o chamou para atendê-lo em confissão. Depois de ter pregado o dia inteiro, depois de ter tocado violão, depois de ele rezava, né? Um por um, muitas vezes pedindo o batismo no Espírito Santo. Você vê a disposição de um homem santo, né? E os frutos. Quando eu olho para a vida do Padre Jonas, a palavra que me vem é generosidade. A generosidade transborda. Porque eu também sou padre. E eu posso afirmar para você com clareza que depois de pregar um encontro inteiro, você, humanamente falando, não tem vontade de ficar até 2h atendendo confissão. Mas a generosidade do Padre Jonas extrapolava os limites humanos. E o Campos hoje, um senhor há tantos anos na Canção Nova, desde o início dizia com esse entusiasmo: eu sou fruto do sim daquele jovem padre, que ficou até 2h me atendendo em confissão. E tantos outros exemplos que a Luzia, os mais antigos poderiam dizer, do padre quase virar à noite, né? Atendendo os jovens, atendendo as confissões, a gana pelas almas, a sede pela salvação das pessoas, né? E quantos testemunhos. E olha, eu já falei de manhã, falei no programa e quero incentivar você que está aqui, que está nos acompanhando em casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Partilhe a sua história com o Padre Jonas, através das redes sociais, mande para a Canção Nova por e-mail. Partilhe a sua história com o ministério do Monsenhor Jonas Abib. Porque eu dizia pela manhã também que muitas vezes quando a pessoa justa, a pessoa santa, a pessoa que de fato é virtuosa, está viva, parece que Deus até esconde um pouquinho as obras, os testemunhos. São João da Cruz dizia que a alma caminha mais segura quando ela desconhece o bem que faz, né? Talvez é a pedagogia de Deus, mas se você olhar na história da igreja, depois que uma pessoa justa, uma pessoa virtuosa, vinha a falecer, a ser colhida por Deus, como dizem, né? Pipocava testemunhos e graças e coisas que aconteciam através da vida daquela pessoa, através da vida daquele justo, daquela pessoa de bem, né? E nós vimos na primeira leitura hoje o destino do justo. Às vezes as pessoas podem olhar ao ver um justo, né, num caixão, mas esse é o destino. Mas a primeira leitura já responde: não, eles se enganam. Para ele está reservada a glória, para ele está reservada a comunhão com Deus, a visão beatífica eternamente, né? Então, olhando para a vida do Padre Jonas, a gente vê esse transbordar da generosidade. E isso precisa incentivar eu e você, eu membro da Canção Nova, sacerdote, você meu irmão de comunidade, você batizado, você filho do Padre Jonas, que talvez você não é da Canção Nova, você não fez o seu compromisso com Deus dentro do carisma Canção Nova, mas você também é filho do Padre Jonas, do ministério, da pregação, da oração, da eficácia. Eu e você precisamos imitar essa generosidade, esse transbordar. O Padre Zezinho há pouco dizia que o Padre Jonas não viveu para si, ele escolheu ser santo vivendo para o outro. Tanto que ele fundou o quê? Uma comunidade. Uma comunidade. E você imagina que uma comunidade como a nossa, com mais de 1.300 membros, não é fácil de se administrar, mas o Padre Jonas nunca se economizou. E aqui fica uma mensagem para nós, membros da Canção Nova, para nós. E para todos os filhos espirituais do Monsenhor Jonas Abib: generosidade, o transbordar da generosidade. Agora, outra lição, além da generosidade, outra realidade que forte ecoa no meu coração, olhando para a vida do Monsenhor Jonas Abib, é a fé. Mas como o Padre Jonas tantas vezes nos ensinou aqui nesse centro de evangelização, no Rincão, é uma fé atrevida. É aquela fé de parresia, como o Padre Jonas dizia. Ensinava que aquele atrevimento no espírito. O Padre Jonas, ele tinha uma fé atrevida, uma fé de parresia. Olha, você que está aqui no centro de evangelização, desculpa o que eu vou te pedir, né? É um momento de pesar, mas bate assim o seu pé no chão um pouquinho. Bate o seu pé, pode bater os dois. Você está pisando num milagre, você está pisando na fé. Isso aqui era um brejo, esse lugar que você está. Se o cinegrafista puder pegar uma imagem aberta, mais uma vez desse centro de evangelização, para quem está em casa ver, isso aqui era um brejo. Aqui tinha cobra, tinha sapo, tinha barro. Mas o profeta, o homem com a fé atrevida, há décadas atrás, chegou aqui e disse: isso aqui vai ser um dia
Um estádio, um lugar no qual multidões vão ser batizadas no Espírito Santo. Talvez quem estava do lado dele até riu, né? Falando, tá bom. Talvez as pessoas falaram, olha padre, menos. Eu nunca vi, eu sou bem mais jovem, claro, de comunidade, tem gente que tem mais anos no carisma, mas na minha experiência com a Canção Nova, e eu tenho certeza que os mais antigos vão corroborar isso, eu nunca vi o Padre Jonas andando para trás. Nunca vi. O Padre Jonas ensinou, gente, multidões a dependerem de Deus. Ele ensinou multidões que, deixa eu vir aqui para frente, que fé é assim, ó. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Padre Jonas nunca esperou ter chão para pisar. Ele só ouvia Deus, era um homem da palavra. Mas se Deus falou pisa, ele não pulava, ele se jogava. Sabe? É um homem de ousadia, de uma fé ousada. E esse centro de evangelização é fruto do atrevimento da fé do Padre Jonas. Deus falava no coração dele e ele acreditava, acabou. Deus disse, vou te dar uma televisão, acabou. Ele não questionava, sabe? E eu, como sacerdote da Canção Nova, imbuído também desse mesmo desejo, nessa homilia eu quero ser muito ousado. Muito ousado. Eu sei que nós estamos aqui no momento de velório, mas quando eu preparava essa homilia, o Espírito Santo trazia ao meu coração uma frase do século II, de um santo chamado Tertuliano, melhor dizendo. Tertuliano dizia assim, que na perseguição é onde a igreja mais cresce. Ele dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E foi isso que aconteceu. Via lá o imperador Diocleciano, perseguia e matava os cristãos, pipocava novos cristãos. Vinha lá o outro Teodósio e outros imperadores, perseguiam os cristãos, pipocavam novos cristãos. O sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. E eu quero profetizar aqui hoje, imbuído dessa mesma atrevimento do Padre Jonas Abib. O sangue do Padre Jonas, o grão de trigo que morre hoje do Padre Jonas, a morte do Padre Jonas é semente de novas vocações para a Canção Nova, que vão vir em penca, que vão vir em monte, que vão vir multidões. Vocações para dentro da Canção Nova, de consagrados. Eu profetizo isso no nome de Jesus, já pedindo a intercessão do meu Pai fundador. O sangue dele, a entrega dele, a morte dele, o grão de trigo que morre, como diz o Evangelho, para produzir fruto. O sangue do Padre Jonas hoje é semente de novas vocações para a Canção Nova. E eu já digo para a equipe vocacional, vocês podem se preparar. Vocês podem se preparar. Pode conseguir mais gente aí, viu? Com todo o respeito, com todo o carinho, mas com toda a autoridade de padre e de filho do Padre Jonas, eu digo para vocês. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Na autoridade do legado desse homem, do atrevimento da fé desse homem. O sangue do Padre Jonas vai trazer novas vocações. O sangue do Padre Jonas vai trazer novos sacerdotes para a Canção Nova. O sangue da Canção Nova vai trazer novos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, atrevidos, que não têm vergonha de rezar, que não têm vergonha de ser carismático, que não têm vergonha dos dons do Espírito Santo. O sangue desse homem, hoje, nesses dias aqui, absorvido pela terra, a metáfora da Bíblia, ele vai produzir muita vida. Ele já está produzindo muita vida. E tem gente agora me acompanhando, tem jovem agora me acompanhando, tem jovem agora aqui que já está sendo chamado por Jesus a segui-lo como o Padre Jonas seguiu, que já está sendo chamado por Jesus para dar a vida como o Padre Jonas deu, como a Luzia deu, como tantos jovens que hoje já são adultos, senhores na Canção Nova, que largaram tudo para seguir o sonho não do Padre Jonas, mas que Deus semeou no coração do Padre Jonas. E eu digo para você, jovem, usando uma frase do próprio Monsenhor Jonas Abib, o bonito não é realizar o próprio sonho somente, mas é realizar o sonho de Deus, o projeto de Deus. Eu tenho certeza que esses meus irmãos sacerdotes aqui da Canção Nova, esses meus irmãos de comunidade aqui, se cada um aqui viesse, pegasse esse microfone e fosse partilhar os sonhos dos quais abriu mão para viver o sonho de Deus, muita coisa linda nós ouviríamos, sabe? E eu tenho certeza que abraçando o sonho de Deus, eles descobriram uma alegria, eles descobriram um sonho mais profundo que está na alma, eles descobriram um gozo espiritual que eles nunca tinham experimentado na vida. Então, mais uma vez eu digo, o sangue do Padre Jonas vai trazer muita vocação para a Canção Nova.
E o sangue do Padre Jonas vai encher ainda mais esse centro de evangelização aqui. Pessoas que nunca ouviram falar da Canção Nova, de Jesus, do Espírito Santo, vão pisar esse solo a partir desse dia. E eu profetizo isso no nome de Jesus. Isso vai acontecer. Porque nós temos um grande intercessor no céu. E eu exorto e incentivo os meus irmãos e a mim mesmo. Não percamos o fervor. Pelo contrário, renovemos o atrevimento na fé. Renovemos o gosto pela evangelização. Renovemos a vontade de salvar as almas, de salvar as pessoas. Renovemos, irmãos e irmãs. Esses dias atrás, hoje também no programa eu contei a história. Eu estava pregando um encontro, né? E de repente veio um jovem falar comigo numa região do Brasil, dizendo: padre, eu sou da renovação, eu sou de grupo de jovens, e eu amo a Canção Nova. Eu estava com um pouco de tempo e ele me começou a contar a história. Esse jovem era filho de uma mulher que era camareira de um hotel nessa região do Brasil. Acho que cuidava ali, que trocava a cama, etc. E era uma mulher que vivia uma vida de pecado profunda, envolvida com ocultismo, com muita coisa contrária ao Evangelho. E disse que no hotel que ela trabalhava estava um tal de Padre Jonas Abib, tinha ido pregar um encontro na região e foi se hospedar no hotel. E disse que essa mulher foi trocar a cama, não sei o que foi, que o Padre Jonas encontrou com ela conversou com o Padre Jonas, e o que tem, o que o senhor veio fazer aqui? E ele perguntou uma coisa para ela, moral da história. Depois de alguns minutos a mulher estava sentada e ele com a mão na cabeça dela pedindo batismo no Espírito Santo. No hotel, e essa mulher batizada no Espírito Santo. Depois ele foi embora, nem sei se ele sabe do restante da história, né? Talvez agora ele já sabe, óbvio, onde ele está, ele tem um conhecimento muito superior ao nosso, né? Mas essa mulher foi para a igreja, abandonou o pecado, o ocultismo, criou o filho dela na igreja, levou o filho dela para o grupo de oração, o filho dela foi batizado no Espírito Santo, e o filho dela, um jovem adulto já, estava lá no encontro dando o testemunho disso para mim. E eu falei, gente do céu, olha o alcance do ministério desse homem de Deus, olha o legado, gente. E muita coisa, mais uma vez eu digo, que a gente não tem noção, que a gente não sabe, meus irmãos. Nós vamos começar a ouvir muitos testemunhos, sabe? Porque um coração disposto é o que Deus precisa, é o combustível para o milagre, é o combustível para a transformação das consciências. Então eu já falei da generosidade do Padre Jonas. Eu já falei também da ousadia, da fé atrevida do Padre Jonas, da parresia. E mais uma vez eu incentivo a mim e aos meus irmãos que não percamos isso, que sejamos atrevidos, que evangelizemos, que a gente não perca tempo. Igual o Padre Jonas, se a pessoa... Eu lembro quando eu fui ordenado padre, né? Eu nunca tinha dado bênção antes, né? Aí eu fui ordenado padre, todo exibido que podia abençoar, né? A pessoa me olhava demais na rua, eu já abençoava, já mandava uma bênção, né? Tinha oportunidade, já abençoava tudo. E quero manter isso, porque você missionário, padre, você missionário, a gente porta Deus, né? A gente carrega Deus. E a gente tem como obrigação dar esse Deus vivo e vivido para as pessoas. Porque como disse tantas vezes o Monsenhor Jonas Abib, o remédio que o mundo precisa é Jesus Cristo. O remédio que o mundo precisa não são métodos de pensamento positivo, é Jesus. E é Jesus que nós precisamos continuar anunciando. A missão continua. Sabe? Então eu falei da generosidade, falei da fé ousada, mas outro aspecto com o qual eu quero encerrar essa reflexão da vida do Monsenhor Jonas, que me encanta, que nos encanta, é o ser formador, o ser pedagogo. O Padre Jonas sempre foi um ensinador, um pedagogo, um formador. Ele sempre estava formando as pessoas. E para que o Padre Jonas formava? Para a santidade. Tudo no Padre Jonas, a vida do Padre Jonas era uma seta que apontava para o céu. E ele sempre estava nos formando para a santidade. Sempre, sempre, sempre. E o que é formar para a santidade, gente? Ele era um pedagogo, como um bom salesiano, foi professor. Mas quando você vê a palavra pedagogia, o que é? Ela vem do grego pedagogé, que queria dizer o seguinte: o pedagogé era aquele que tirava da pessoa o que ela tinha de bom dentro de si, que nem ela mesma sabia. Então o pedagogo, ele ia tirando da pessoa, sabe, o que ela tinha de bom. Ele ia formando, ele ia tirando os excessos. E tem um texto do Padre Jonas, é até interno, eu não vou ler muito, é só um pedacinho, mas que me chama muita atenção, que é um documento interno que ele escreveu para a Canção Nova, que se chama Deixe-se Formar por Deus.
Padre Jonas sempre foi preocupado com a formação dos homens novos, mulheres novas para o mundo novo. Ele sempre foi preocupado em nos fazer entrar na dinâmica de Deus, na dinâmica do Espírito Santo, que sempre está formando a gente. E nesse documento, Deixe-se Formar por Deus, no livro dos nossos documentos, volume 2, o volume antigo, o Padre Jonas diz: não podemos frustrar os desígnios de Deus. Deus tem urgência na nossa formação, para que Cristo seja gerado em nós. Para isso ele usa não só os responsáveis, os formadores, mas ele usa todos os que convivem conosco. Ele usa tudo para nos formar. Depois o Padre Jonas diz: assim como o jovem rico não podia agarrar-se de maneira nenhuma às suas riquezas, nós não podemos nem mesmo ficar presos à nossa personalidade. Não adianta dizer, eu sou a mim mesmo, assim mesmo, que os outros me aguentem. Não. Somos um bloco de mármore. Olha o que o fundador, que o Padre Jonas nos ensina, nos disse: do qual é necessário retirar muita coisa para que Jesus transpareça. Sabe, muitas vezes quem tira as lascas de você não é o formador, não é a autoridade, mas sim as pessoas que convivem com você. Quando isso acontece, nós nos enfurecemos contra a pessoa, mas é Deus que está nos formando, tirando lascas, tirando excessos, pegando o bloco de mármore e fazendo de nós uma obra-prima. O Padre Jonas sempre foi preocupado para que nós entrássemos na dinâmica da formação do Espírito Santo. Sabe, ele é um pedagogo preocupado com a nossa santidade. Ele nos formou para sermos santos. E o que é ser santo? É ser separado. A palavra santo quer dizer separado, queria dizer, né? Separado totalmente para Deus. E Ele foi nos formando nas pequenas coisas, nos ensinando a rezar. Ele foi nos ensinando a confessar. Ele foi nos ensinando a nos relacionar. Dentro da Canção Nova, você que nos acompanha pela TV, que não sabe, os meus irmãos sabem, mas muitas vezes o povo não conhece, nós temos princípios de vida que são lindos. Por exemplo, o princípio do viver da providência. O Padre Jonas foi nos ensinando a depender totalmente de Deus, a confiar que Ele cuida de nós. Você tem o princípio da partilha e da transparência. Ele, como pedagogo, foi nos ensinando a dizer a verdade, a resolver a coisa com o outro, a não entulhar mágoas no coração. O princípio do viver reconciliado, ele foi nos ensinando, gente, como um pai que pega na mão da criança e diz: ó, é por aqui. O viver reconciliado, o perdoar. Não é, porque mágoas todos nós temos. Viver com pessoas diferentes não é fácil. Ou melhor, conviver com pessoas não é fácil. Mas o Padre Jonas foi nos ensinando: não deixe a sua mágoa, o seu ressentimento se tornar um empecilho. Não. Viva a reconciliação. Viva reconciliado. Mas o Padre Jonas também nos ensinou a pureza. O caminho da pureza, o princípio lindo da sadia convivência. Gente, o Padre Jonas foi mal interpretado quando ele propôs isso. Quando ele disse que os homens e as mulheres iam viver juntos em missão, trabalhar juntos. O chamaram de louco, o chamaram de tanta coisa. Quem conhece a história do Monsenhor sabe disso. Mas ele não parou, não. Ele acreditava que o homem e a mulher podem viver em pureza, em sintonia. Ele acreditava que nós podemos nos relacionar uns com os outros sem usar do outro como um objeto para ter um prazer momentâneo, o contrário do que esse mundão ensina. E ele, como pedagogo, foi nos ensinando a ver na mulher não um objeto, nós homens, mas uma filha de Deus, uma irmã. Foi ensinando as mulheres a ver nos homens um irmão. Ele foi nos ensinando que até quem é chamado ao matrimônio, antes de viver o matrimônio na Canção Nova, precisava descobrir naquele homem, que talvez a mulher fosse o futuro marido, um irmão. No carisma. Ele foi nos ensinando coisas preciosas. E é preciso que nós nunca deixemos que a rotina, que os pecados, que o diabo arranque esses princípios da nossa alma. A autoridade, a submissão, a obediência a Deus, e nós internamente na Canção Nova, a obediência também aos nossos superiores. O Padre Jonas é como se ele mastigasse. Você já viu aquelas aves, até desculpa o exemplo que é um pouco nojento, aquela ave que vai buscar comida para os seus passarinhos, os filhotinhos, ela mastiga o que ela acha, o filhotinho abre a boquinha, ela vai e coloca a comida. O filhotinho não precisa nem mastigar, ele só engole a comida, né? A águia, muitas vezes vai, busca a comida e leva, entrega na boca do filhotinho. Claro, eles não têm mão, mas metaforicamente foi isso que o Padre Jonas fez. Ele mastigou o que é o Evangelho, nos entregou e falou: viva, é só perdoar,
É só viver a pureza. É só depender de Deus. O Padre Jonas ensinou, eu falo isso com ousadia, com muito respeito, mas com ousadia. Ensinou, me perdoe a sinceridade, muitos de nós, a igreja no Brasil, a fazer evangelização contando com o povo. Quem que mantém a Canção Nova? É o povo. Quem que mantém a igreja? É o povo. E nós vamos continuar, viu, você que nos acompanha como Canção Nova, pedindo. Porque a gente não pede para nós, não. A gente pede para a obra de Deus e para a evangelização. E a gente é ousado até no pedido. Me perdoe, eu sei que talvez você liga a Canção Nova, não conhece. Esse povo está pedindo, a gente vai continuar pedindo ajuda, vai continuar pedindo doação. Porque não é para nós, é para a evangelização. E nós, padres, vamos pedir ainda com mais ousadia. Digo de mim, né? Porque nós vamos continuar, perpetuando esse legado. Pequenos que somos, frágeis que somos, mas a gente vai continuar, porque o Padre Jonas nos ensinou a depender de Deus, nos ensinou a que Deus age através do povo, através da moedinha da viúva. Quantos sócios evangelizadores que vêm na Canção Nova trazer um generoso com moedinhas às vezes de 10 centavos, que doam às vezes 5, 2 reais, mas tudo isso que você vê aqui, esse centro de evangelização enorme, esse sistema de comunicação que evangeliza 24 horas por dia, essa comunidade que tem casas de missão na África, em Israel, na Europa, no Paraguai, nos Estados Unidos, tudo isso é fruto da ousadia do Padre Jonas e da doação do povo. O Padre Jonas acreditou em Deus, mas também acreditou no povo. Acreditou que o povo é bom, que o povo é generoso, que o povo vê a obra de Deus e sustenta a evangelização. E nós vamos continuar acreditando. Porque a Canção Nova, ela não é só de quem está aqui, ela também, de alguma forma, é sua. Você também faz parte dessa inspiração. Você também é responsável por fazer a nossa evangelização continuar, se perpetuar. Você também é responsável para promover que nós, membros da Canção Nova, continuemos com essa pedagogia do Espírito Santo que o Padre Jonas, ao qual o Padre Jonas foi inspirado e com a qual ele evangelizou gerações. Nós queremos continuar acreditando no batismo no Espírito Santo, levando as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. Nós queremos continuar buscando essa graça da renovação do batismo no Espírito Santo a cada dia e levando as multidões a serem batizadas no Espírito Santo. Gente, o Padre Jonas nunca teve vergonha dos dons do Espírito Santo. Ele nunca teve vergonha de rezar em línguas. Então, o Padre Jonas é carismático, a Canção Nova é carismática e nós vamos morrer carismático. É assim que Deus nos fez. E é assim que nós vamos viver. Lutando para perpetuar esse legado tão intenso, tão profundo, tão fecundo, que, como eu disse, palavras são muito escassas, são até abstratas para expressar tudo que representa o ministério desse nosso querido pai fundador, do Monsenhor Jonas. Concluo me lembrando, quando eu tinha 5 meses de comunidade, era ainda pré-noviço na época, falava, né? Só há quase 19 anos atrás, aquela jovenzinho, era o único filho homem da família ali, né? Não acostumado a viver longe da família, eu entrei em uma crise muito grande e eu decidi, eu vou embora da comunidade. Porque eu estava com saudade da minha mãe, saudade do meu pai, e eu fui à capela, morava na casa de Nazaré, e disse ao Senhor no Santíssimo: olha, eu só não vou embora amanhã se o Senhor falar comigo hoje claramente. Mas eu falei por falar, porque eu já estava decidido a ir embora, né? E eu caí na besteira de ir na missa, era quinta-feira santa, de lava-pés com o Padre Jonas Abib. E ele na homilia simplesmente, gente, o Padre Jonas era profeta de um jeito, que ele olhou para o lado onde eu estava, era no rincão lá em cima, e ele falou com essas palavras: você que está pensando em ir embora, deixa eu te dizer uma coisa, aquele jeitinho que ele falava, deixa eu dizer, tolinho, ele falava, deixa eu dizer, você achava que ele ia xingar, né? Aí ele falava, tolinho, deixa de ser mole, você não vai embora, você não vai desistir de Deus. Ele não estava falando embora da comunidade, estava dentro do contexto da pregação, né? Mas ele apontou para onde eu estava, falou, você não vai embora porque Deus tem um projeto para você, Deus tem o melhor para você e você não pode ser mole. E no final, para variar, ele falou, aguenta firme, meu filho. Aí eu já estava chorando, eu falei, já era. E eu estou aqui presidindo a missa por causa daquele profeta que nem sabe. Eu não tive a oportunidade, eu já viajei com o padre, mas não tive a oportunidade de contar isso para ele. Aí eu pensei, eu não contei para ninguém. Como é que ele sabe, né? E ele usou as palavras que eu falei para Jesus na capela, né? Você não vai embora. Deus tem um projeto para você. Eu estou falando para você, tolinho, né? Não seja mole.
Ele falou comigo assim, ele falou com multidões, com gerações, né? Enfim, a gente reflete sobre isso e damos graças a Deus pelo legado fantástico do nosso Pai Fundador. Quero convidar você a ficar em pé, os irmãos vão nos ajudar. A gente pode cantar aqui Santidade de Vida, Tiago, por gentileza. A gente já cantou tantas vezes essa música, mas hoje ela tem um gosto especial, né? É isso que o Padre quer de nós, que nós sejamos santos, ponto. E é isso que nós vamos lutar, Monsenhor, para viver. Que o Senhor interceda por nós. Levanta os seus braços, você aqui, você em casa. Vamos cantar como o Padre gostava que nós cantávamos, com alegria, com júbilo. Solta a voz. Padre Jonas era inteiro no olhar, intenso no abraço, intenso quando cantava, intenso quando rezava. Padre Jonas era intenso para clamar o Espírito. Ao longo de toda a sua vida, em todos os momentos em que nos aproximávamos ou nos aproximamos dele, vimos assim, um homem inteiro, intenso para Deus, inteiro para as pessoas. E o que me veio ao coração enquanto nós orávamos no Espírito é que nós peçamos a mesma graça, que sejamos inteiros para Deus e intensos no sorriso, no olhar, no abraço, na família, na oração, na busca da santidade. Esse é o grande legado que eu sinto, que eu penso a partir do que o Padre Adriano Zandoná nos dizia. Essa inteireza, esse ser inteiro para Deus, para as pessoas, e essa intensidade de uma vida que se gasta, que se doa. E quando o Padre Adriano trazia a imagem do Monsenhor, né, do Padre Jonas, no alto do morro ou de uma montanha, eu olhei para frente aqui, vi a imagem de Dom Bosco, a de Nossa Senhora Auxiliadora. Me lembrei da estátua do Padre Léo, né, como nós temos. E fiquei imaginando como será a do Padre Jonas, porque ele vai estar em algum lugar para nós olharmos, né? Mas nós que estamos aqui, também me vem ao coração esse pesar e esse sentimento. Vamos ser até quinta-feira os últimos que verão o rosto dele assim, em carne ainda, né? Os outros que virão depois, talvez verão essa imagem, né? Ou uma imagem como essa, ou uma estátua como a do Padre Léo. Mas que nós que estamos aqui temos esse privilégio, possamos beber dessa fonte, de um homem inteiro, intenso, para Deus. Que assim seja também, nesse momento em que vamos entrar no ofertório. Precisava partilhar, Padre Adriano, Fique à vontade. isso que estava no coração. Ofertemos então com pão e com vinho a nossa vida e o nosso coração.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o Padre Jonas Abib, graças a este santo sacrifício, contemple claramente no céu os mistérios que celebrou na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por vosso Filho, Senhor nosso. Por todos ele aceitou morrer na cruz, para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida, para que pudéssemos viver novamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vladimir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Padre Jonas Abib, que ontem chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe o convívio dos eleitos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, que nós lembramos os nomes dos falecidos de nossas famílias, nossos amigos, da comunidade Canção Nova, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos muitos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. desce até a terra do nosso coração e nos abraça, nos consola, nos sustenta. Que na nossa pequenez assumida e só assim redimida, nós possamos ser abraçados pelo Senhor.
meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, Meu tudo, meu tudo, meu mestre, meu mestre, te adorarei, te adorarei, Senhor, meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Cante ao Senhor, Senhor meu, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, eu sei que eu nada sou, em ti me esconderei. Oremos. Tendo recebido, ó Deus, o sacramento que nos salva, imploramos vossa clemência por vosso servo Padre Jonas Abib, para que alimenteis da plena realidade no céu aqueles que constituístes dispensador dos vossos mistérios na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, eu quero também saudar todo o clero aqui da Diocese de Lorena, na pessoa do Monsenhor Ditinho, que veio celebrar essa Eucaristia, esse clero que acolheu por tantos anos o Monsenhor Jonas Abib encardinado aqui. Nossa saudação também ao Bispo Diocesano. Também quero acolher com muito carinho Flavinho, Aziza Fernandes, todos que vêm estar com a gente. O Jonas também Pimentel, todos lá do Santuário do Padre Marcelo Rossi, Deus os ilumine. As religiosas também presentes no meio de nós, os religiosos, muito bem-vindos, que bom estarmos juntos como igreja, vivendo esse momento de pesar, mas como o Padre disse no início, também de profissão da esperança. Nós cremos no céu, cremos na vida eterna. Eu saliento ainda a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, se ainda que não sabe, são 3 dias de velório. Hoje é o primeiro dia, amanhã, novamente, nós teremos mais um dia de vigília, intercessão, oração aqui. E quinta-feira também teremos missa, todos esses dias. E na quinta-feira, às 3 da tarde, o corpo do Monsenhor será levado para o santuário. E o bispo diocesano, Dom Joaquim Vladimir, vai presidir a missa de corpo presente, a missa final Ezequiel, né? E o Monsenhor, por fim, será enterrado no santuário do Pai das Misericórdias. Então você, de longe,
que ainda não veio, venha se despedir do Monsenhor. Você que tem uma história com ele, com a Canção Nova, venha à Canção Nova, venha viver esse momento, com certeza é muito especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, que desça sobre vós, que desça sobre todo esse legado fantástico do Monsenhor Jonas, sobre toda a Canção Nova, sobre a tua família, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. No testemunho do Monsenhor Jonas Abib, sejam confiantes na misericórdia de Deus. Idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Proclame com força. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Erga bem alto o seu braço, cante mais uma vez. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada.